Meninas, acho que a gente pode começar, né? O que vocês acham? Vamos começar e aí depois quem for entrar vai entrar. Não vai ficar muito tarde, né? Vai ficar muito tarde. Se vocês quiserem ir pegando na Bíblia, eu escolhi hoje os Salmos 145. E aí, antes da gente começar, queria convidar todo mundo para fazer um... Ah, peraí, que tem uma pessoa entrando. Ah, é a Angélica. Meu telefone tá tendo um barulho e minha filha. Tá. Então vamos começando, né, gente? Quero convidar todo mundo pra gente fazer uma oração antes de iniciar. Então, todo mundo aí da sua casa pode fechar seus olhos pra gente agradecer por esse momento, que nós estamos todos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus possa trazer aos nossos corações a palavra que cada um de nós aqui necessitamos, que o que eu vou falar seja da vontade de Deus e que a cada dia mais essa célula possa ir crescendo e sendo edificante na vida de cada uma de nós e que a palavra de hoje possa falar aos nossos corações em nome de Jesus. Acho que a Angélica entrou depois, eu escolhi o Salmo 145 pra gente falar um pouquinho. E quando eu fui procurar, né, o que eu podia trazer hoje, aí fui lendo lá na Bíblia, eu queria trazer alguma palavra sobre esperança, né, sobre como Deus é a nossa esperança. E aí veio esse salmo, só que aí eu fui ler mais um pouquinho desse salmo e pesquisar, e esse é um salmo muito amplo que mostra um pouquinho de além da esperança de tudo aquilo que Deus é pra gente, né? E aí eu vou ler o Salmo e depois vou refletir um pouquinho, aí todo mundo comentando também, e vou ler o Salmo agora. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome, pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras e a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Aí eu li até o versículo 13 e... tá acordado. Desse versículo, do 1 ao 13, eu deixei algumas coisas pra gente refletir, que vai falando um pouquinho, né? Até esse versículo 13, a gente vai vendo como que vai falando, né, sobre toda a grandiosidade de Deus, como Ele é digno de todo louvor. E uma coisa que me fez refletir é que às vezes, em oração, quando a gente está orando mesmo, a gente acaba pedindo muito, eu pelo menos, acabo pedindo muito e esquecendo um pouco de dar glória a Deus mesmo, né? Entender essa grandiosidade e a glória de Deus e o quanto Deus é bom com a gente. E aí até fala no versículo, né, que o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as obras. Então, mesmo que às vezes a gente não mereça, mesmo que às vezes a gente não
esteja em algum pecado, às vezes a gente não está conseguindo ter essa vida de comunhão com Deus, mesmo assim Deus é bom com a gente infinitamente. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, né, que fala que Deus é justo também. E a gente sabe que Deus é justo. Eu fui pesquisar o que seria essa palavra, né, a justiça. A gente vê que quando a gente vai fazer alguma associação, é com equidade, com razão, com tudo isso. E realmente Deus é justo. Mas quando a gente vai ler por que Deus é justo, a gente percebe que não é porque ele é justo como se fosse um juiz aqui que dá a sentença, mas sim porque ele não faz acepção das pessoas. Para ele, todas as pessoas são iguais e ele ama as pessoas, mesmo entre as suas diferenças, porque para Deus todos nós somos iguais. Só que muito mais justo que Deus, né, aqui fala também sobre as misericórdias dele, é que Deus é misericordioso, porque acima da justiça dele está a misericórdia dele, que sempre perdoa os nossos pecados e que realmente todo dia, né, tem aquela frase que a gente fala, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, todo dia Deus dá uma nova oportunidade pra gente, tem misericórdia de nós, mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, e ele nos permite aproximar dele, que também fala aqui nesses salmos, que perto está o Senhor de todos que os invocam, de todos que o invocam em verdade. Então, Deus é tão misericordioso com a gente que se a gente clamar, se a gente buscar, se a gente pedir, ele vai sempre estar perto da gente, vai permitir que a gente esteja sempre com ele, né? E uma coisa que às vezes a gente orando, né, a gente rezando assim, às vezes nem sempre a gente sente, né, que Deus está com a gente. E aí buscando muito isso, conversando com pessoas assim mais experientes que eu na fé, eu até falava, né, que parece que quando a gente está orando, tem vezes que a gente não sente nada, né, que parece que Deus não está ali. E às vezes acontece da gente sentir como se o céu descesse na terra, que a gente está fazendo aquela oração com tanto fervor, e às vezes não, mas que essa palavra possa falar com a gente, trazer os nossos corações, que mesmo às vezes a gente não sentindo, aquele dia que a gente está desanimado, abatido, Deus ainda está perto da gente, porque Ele tem misericórdia, porque Ele é justo e porque Ele ama a gente muito, né? Um amor assim, o maior amor do mundo, né? E outra coisa também que eu pude ver nesse salmo é sobre a esperança também, né? Que eu falei quando eu pretendia trazer esse salmo, eu pretendia trazer sobre esperança, que no versículo 14 e o 15 fala assim: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás um mantimento a seu tempo. E aí fala sobre o tempo de Deus, né? Que às vezes a gente tem esperança que aconteça alguma coisa, busca, né, essa resposta em Deus, essa esperança, e acontece realmente no tempo de Deus, né? Até em Eclesiastes também fala que tudo tem um tempo, há um tempo para tudo debaixo dos céus. E trazer um pouquinho dessa reflexão também, que às vezes a gente busca alguma resposta, tem buscado esperança em alguma coisa e às vezes não está encontrando, às vezes não está achando aquela resposta, mesmo orando, mesmo clamando a Deus, mas que no tempo certo, no tempo de Deus, vai vir a resposta, vai vir aquilo que a gente tanto espera. E também fala muito nesse salmo, né, sobre a gente sempre levar um pouquinho da palavra de Deus, do nome dele, por onde quer que a gente for. E eu queria trazer um pouquinho disso também, só para fechar esses salmos, que no final fala assim: a minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Então, que a nossa boca, que as nossas atitudes, as nossas ações, tudo aquilo que a gente fizer, seja sempre lembrando de Deus, no nome de Deus, seja com o nosso próximo, seja com nós mesmos, seja no nosso trabalho, que seja para glorificar o nome de Deus e também para a gente levar o nome dele para onde a gente for, né? Para que mais pessoas possam conhecer desse amor, que é um amor
tão grande, tão ardente, tão maravilhoso que queima os nossos corações e que mais pessoas possam provar desse amor, conhecer e que a gente possa ser essa pessoa, né, que leva a palavra de Deus, mas que também escuta quando a gente precisar, que alguém possa vir falar com a gente sobre Deus, que é o que nos dá esperança. E é um pouquinho dessa da minha reflexão. Primeira vez que eu trago assim, então fiquei refletindo como eu podia trazer. Se alguém quiser comentar alguma coisa, continuar. Ô, Nicole, essa palavra que você trouxe hoje, ela vai um pouquinho de encontro com a palavra que a gente falou semana passada. Eu não sei se vocês chegaram a ver o resumo que eu mandei lá, mas semana passada a gente falou sobre isso, sobre a questão da redenção dos que buscam, né? O perdão verdadeiramente de coração e o quanto Deus é misericordioso e nos ama sem a gente merecer e sem assim, querer nada em troca. E a gente fala muito sobre isso, como que o amor de Deus é grande. Deixa eu até abrir aqui, só para complementar, porque eu acho que semana passada quase ninguém estava aqui. Foi uma leitura lá em Oséias que fala, né, o chamado de Deus, o convite de Deus para a gente voltar para Ele. E é o que você falou hoje, né, agora, que eu me trouxe a palavra de semana passada, que está vindo assim na minha mente, a todo momento Deus convidando a gente para poder voltar para Ele, se redimir dos pecados e nos mostrando que Ele é misericordioso. Mas Deus é misericordioso, mas também é justo. É o que você falou, né? Porque a gente também, né, você falou, não faz acepção de pessoas, que a gente fica às vezes, né, não sabe muito bem o que é essa justiça de Deus. E é a gente entender que se a gente não buscar, se a gente não for, Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Mas nós também precisamos ir atrás, né? Ter esperança em Deus, mas também de toda forma fazer a nossa parte. E eu sempre tenho nas minhas orações, assim, todos os dias, quando eu faço, pedindo para que, é claro, né, que não é 100% das nossas atitudes, mas quem dera fosse que as minhas atitudes, que o que eu falo, que sai da minha boca, que a atitude que eu tenho, seja para a glória de Deus, seja para as pessoas que venham falar comigo, que conversem comigo, consigam ver Jesus através do que a gente fala. Porque muitas das vezes um simples palavra que você fala com a pessoa, às vezes você mesmo nem está entendendo, mas Deus te usa ao falar com essa pessoa. Então, assim, eu tenho feito minhas orações para que Deus me use, né? Que não seja ali falando, seja sempre Ele. Às vezes é uma coisa boba, mas às vezes certa pessoa está precisando de ouvir aquilo naquele momento. Sim. Tô tentando falar, tentando participar, mas eu já lá. Ela não sei se mentir. Olha, agora ela tá no banheiro, ela pegou uma fralda que ela achou, ela jogou no lixo. Meu Deus. Mas eu queria só complementar sobre isso quando ela falou, que já estava lendo, mas quando ela falou sobre Deus é justo, é muito isso, sabe? Em relação a Deus é justo. Hoje eu entendo isso, antes eu não entendia, e era uma coisa que eu me questionava muito. Eu ficava, meu Deus, para mim Deus é amor, eu não acredito nesse. Aí por isso que eu questionava e acabava criticando muito a Bíblia.